Mais Mulher, apoio cultural. Espaço Perfil, no Farol Shopping, em Tubarão. De Pieri, atacado e varejista, aqui é mais barato. Anabel Calçados, procurando novos caminhos com você. Mulheres gostam de flores, mulheres gostam de shampoo, mulheres gostam de espelho, mulheres gostam de corpo nu, mulheres gostam de homens, mulheres gostam de gastar, mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o tempo passar. Olá, um ótimo dia para você. Então, o convidado deu uma gargalhada porque eu disse que hoje eu estou realmente aqui resgatando as raízes de afrodescendência, né? Olha só, assumindo os crespos a verão, né, colega? Sol, calor, mar, pele de sal. Ai, que delícia! Amo o sol. Mais demais é prejudicial. Estamos iniciando Mais Mulher de hoje com oferecimento de supermercados De Pieri, atacadista e varejista. Na hora de comprar, quer economizar, colega? Visite um dos supermercados em Tubarão. Bairro Oficinas, Fábio Silva e na Vila Esperança. Vamos à mensagem. A mensagem de hoje, ela nos leva a uma grande reflexão. Olha só que interessante. O título da mensagem diz assim: comecei a ser livre quando descobri que a jaula era feita de pensamentos. Os pensamentos automáticos disfuncionais podem nos paralisar, nos impedir de conquistar, podem ser obstáculos em nossa vida profissional, social, familiar e ainda assim causarem o rompimento de relações conjugais e de amizade. São responsáveis por adoecimentos e sofrimentos. Mas como eles surgem? Estão ligados à nossa forma de perceber o mundo, nossa história de vida, vivências e aprendizados. Palavras que ouvimos, exemplos que aprendemos, situações traumáticas, formaram um conjunto de crenças nucleares que são inconscientes e dão origem aos pensamentos automáticos disfuncionais. A maioria das pessoas não se dão conta de seus pensamentos e sim de suas emoções. Sabe que algo as deixou tristes, deprimidas, frustradas, decepcionadas, com medo, mas tem dificuldade em identificar os pensamentos que antecederam estas emoções. Os eventos desencadearão aí pensamentos automáticos disfuncionais que, por sua vez, vão suscitar emoções e, por fim, comportamentos. Diante de uma situação, podemos ter pensamentos automáticos que nos trarão emoções negativas e comportamentos indesejáveis ou inadequados. Na maioria das vezes, não nos damos conta de nossos pensamentos automáticos. Da próxima vez em que você for tomado por uma súbita tristeza ou uma crise de ansiedade, raiva ou medo, procure identificar quais foram os pensamentos automáticos que tomaram sua mente. Identifique, questione e valide esses pensamentos. Busque as evidências do quanto esses pensamentos são verdadeiros. E aí verá que muitas vezes estava enganado. E assim vai lidar com suas emoções de forma mais saudável e apresentará comportamentos mais adequados. Neste momento, quais são seus pensamentos, hein? Vão pensando aí. O programa de hoje é sobre hipnose. Para quem não sabe, a hipnose começou a ser praticada lá no século XVIII, quando o médico alemão Franz Anton Mesmer, ele defendeu sua tese de doutorado na Universidade de Viena. Ele afirmou que a existência de uma atração gravitacional entre a Terra e outros corpos celestes afetava a saúde das pessoas, sendo responsável por vários tipos de doenças mentais. Com o tempo, as técnicas de Mesmer ganharam fama até que o médico escocês James Braid
resolveu torná-la mais aceitável. Ele adotou uma abordagem mais científica. A partir daí, a hipnose passou a ser estudada por gente mais séria, como o francês Jean-Martin Charcot, que nasceu em 1825 e morreu em 1893, foi considerado o pai da neurologia. O psicólogo russo Ivan Pavlov, que nasceu em 1849 e morreu em 1936. E teve também o próprio Sigmund Freud, né? Quem não lembra de Freud? Quem nunca ouviu falar em Freud? O papa da sexualidade, da sexologia, da psicologia. E o próprio Freud, ele que chegou a hipnotizar seus pacientes no começo da carreira. Vocês sabiam disso? Agora, Cibele, mas qual o objetivo da hipnose? Bom, nada de pêndulo ou relógios de bolso, como o imaginário popular costuma associar. Explicar como funciona a hipnose é relativamente simples. Hoje em dia, grande parte das induções na hipnoterapia é feita por meio de relaxamento, dirigido por palavras ou toque em pontos específicos da face, entre outras técnicas. Nesse estado, pode haver mudanças nos padrões das ondas cerebrais, em que várias estruturas do órgão são ativadas com maior intensidade, e em especial aquelas relacionadas à memória e às emoções. O objetivo é atingir aí um nível máximo de atenção para extrair da mente o que for preciso para ajudar no tratamento, aproveitando que as condições cerebrais obtidas deixam o paciente com maior abertura para ser sugestionado. Além disso, nem a hipnose, nem a hipnoterapia possuem qualquer ligação com religiosidade ou crenças, o que permite a qualquer um se submeter ao tratamento sem esse tipo de constrangimento. Por isso, para conversar conosco sobre esse e outros assuntos ligados à hipnose, nós convidamos o hipnoterapeuta Marcos Medeiros, ele que tem sua clínica Reikanzen Terapias e Serviços no município de Araranguá. Hoje o Marcos está conosco, ele veio especialmente de Araranguá para conversar com a gente sobre a hipnose, sobre ciência, sobre milagres, enfim. Tudo e mais um pouco. Verdade, Marcos? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Estivesse o ano passado. Verdade. E como 1 hora de programa, o pessoal disse que é pouco tempo. Então, hoje a gente vai ter mais 1 horinha aí para bater um papo. Não chega a 1 hora, mas vai dar pelo menos uns 45 minutos. Cibele. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Vamos aproveitar o ensejo, lembrando que o programa tem um oferecimento do Espaço Perfil, salão de beleza que chegou a Tubarão no Farol Shopping com novo conceito em beleza. E olha, não reparem, eu podia até ter ido fazer a clínica dos cachos lá, né, com a minha querida Dani Santana no Espaço Perfil. Dani, mas eu prefiro um mergulho no mar, mergulhar uma onda e chegar em casa, ela vai deixar assim, natural, porque, aliás, deixar os cabelos crespos, viu, terapeuta, faz parte também, essa transição de cachos, não é só nos cachos, é a transição da minha mente, porque é uma questão também de aceitação, coisa que eu tenho trauma aí desde a minha infância, sempre odiei cabelos cacheados. E agora estou amando os meus cabelos. Quer dizer que tudo isso graças a mim, a minha força de vontade, ao meu querer, porque eu preciso querer que aconteça. Então, a gente vai para um breve intervalo, lembrando que o Espaço Perfil é no Farol Shopping e funciona no horário do shopping. 3052-2276 o telefone para agendamento ou o celular via WhatsApp 99984-1605. Daqui a pouquinho a gente volta com Marcos Medeiros, hipnoterapeuta. Será que ele vai hipnotizar alguém? E aí, Kelvin, topa ser hipnotizado hoje aqui? Nosso cinegrafista disse que topa, então a gente vai bolar aqui, nós vamos ver. De repente vai que ele queira me hipnotizar, né? Arrisca me hipnotizar? Eu corro o risco de repente falar coisas que as pessoas não devem ouvir? Só se você quiser, Estela. Só se eu quiser? Sim. Ah, então tá tudo certo. Ó, eu acho que eu vou querer ser hipnotizada hoje. Bom, vou pensar. Não saiam daí não, porque o programa está apenas começando. Estamos ao vivo
através da emissora Unisul TV, simultaneamente no Face também da Unisul TV. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Todos os dias, centenas de pessoas sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. E os que envolvem trens são com certeza os mais evitáveis. Diferente do seu carro, o trem não pode parar. Por isso, pare de achar que vai dar tempo. Olhe o que você tem a perder e escute a voz do bom senso. Conduza a sua vida com segurança. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Sou formado em marketing pela Unisul, hoje faço mestrado em administração pela Unisul. Eu comecei a minha vida universitária no ensino presencial. E como eu sou empresário, sempre fui empreendedor desde novo, eu senti um pouco de dificuldade de conciliar o ensino presencial com a vida cotidiana de empresário. E resolvi tentar o ensino à distância. E em nenhum momento eu senti qualquer diferença no conteúdo didático. Depois de formado no ensino à distância da Unisul, eu me matriculei numa pós-graduação, que é a 5ª pós-graduação do mundo na área. E eu sou o melhor aluno da minha turma. Todos os meus colegas dessa turma são formados no ensino presencial. E eu, vindo do ensino à distância, não senti dificuldade nenhuma. Sou um apaixonado pela marca. Quero continuar o meu doutorado aqui e quero que o meu filho estude aqui. E eu indicaria a Unisul para todos. Emagreça mais rápido do que você imagina? Tome Atitude. Atitude é um chá energizante e estimulante que lhe ajuda a vencer os desafios do seu dia. Essa dose extra de disposição somada ao efeito termogênico faz a Atitude ser um aliado sim, para quem busca entrar em forma perdendo os quilinhos e, claro, muito mais saúde. Invista em você, tenha Atitude. Você encontra esse produto na loja Extrato Verde, Rua Altamiro Guimarães, 665 Tubarão, Santa Catarina. O esgoto tratado é um importante aliado no combate ao coronavírus. Especialistas alertam que o esgoto não tratado pode ser uma importante via de transmissão da doença. Por isso, a importância de fazer a sua parte. Se sua rua já está com a rede ativa, conecte-se e ajude Tubarão a derrotar o coronavírus. Tubarão Saneamento. Compromisso com você, com o meio ambiente e com a saúde dos tubaronenses. Valorize Tubarão e região. Apoio Vitorete Tratamento de Madeira em Autoclave. Venha até nossa loja e faça um orçamento sem compromisso. Rua Silvio Búrigo, bairro Monte Castelo. Marçal Farma, agora associada à rede Farmagnos. Aqui você retira seus medicamentos gratuitamente pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Relojoaria e Óptica Oriente, há mais de 40 anos no comércio. Beco do Simão, Centro. Anildo Escapamentos, qualidade e garantia no que faz. Fale com o amigo Rogério. Olá, voltamos e hoje, olha, se prepare. Você acredita em hipnose, hipnoterapia? Ou em terapias, você acredita? Mas não estou falando de terapia cheia de louça para lavar não, viu, colega? Estou falando de terapias alternativas, né? Para nos curarmos. Nós sabemos que a grande maioria das patologias das doenças são psicossomáticas. Então, tem muitas pessoas que conseguem absorver muito fácil a energia de outras pessoas. E aí vão somatizando, às vezes um desaforo aqui, outro desaforo ali, às vezes um diz que me disse daqui, aquele sapo que você engoliu, não digeriu, ficou atravessado, aquilo vai te magoando, vai ficando ali, mesmo que você trabalhe o perdão. Por isso que eu digo, pratique Ho'oponopono todos os dias, com aquelas 4 frases. Sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata.
Gente, esta prática havaiana e é uma terapia alternativa também, é usada como terapia alternativa, me ajudou muito e tem me ajudado e tem me feito muitíssimo bem. Aí eu quero perguntar para o nosso convidado, que é hipnoterapeuta, Marcos Medeiros, que veio de Araranguá exclusivamente para o programa, e eu quero fazer pergunta para ele. Marcos, a gente somatiza tudo e tal, mas quando a pessoa está no auge, assim, que vai chegar uma hora que de tanto somatizar vai explodir, aonde vem. Tem gente que estoura herpes labial, tem gente que vem dermatite e se coça todo, tem gente que tem constipação, ou seja, tranca o intestino, tem gente que faz xixi várias vezes, sucessivamente, uma atrás da outra, parece assim uma incontinência urinária. Quer dizer, o nosso corpo fala. O corpo fala o tempo todo. Não é só a nossa boca, não. É o nosso corpo. Com certeza. E aí, se o corpo fala, o que nós devemos fazer? Quais são os primeiros sinais que o corpo nos demonstra já? Porque, às vezes, a gente somatiza sem se dar conta, né? Sim. Seja bem-vindo agora oficialmente, você vai falar sobre a hipnoterapia. Obrigado, Sibeli e Cristina, mais uma vez. É uma honra estar no teu programa. Então, Sibeli, o teu questionamento foi de que forma as pessoas demonstram essa somatização? Exatamente. E de que forma vai conseguir trabalhar isso para que não se transformem em doenças? Quanto antes tratado, né, sempre o resultado é positivo. Então, Sibeli, são diversos, como você falou, a dermatite, a herpes, a baixa do nosso sistema imunológico, tudo isso são sintomas e a neurociência nos trouxe que 90% das doenças têm um cunho emocional, sabe? Eu concordo. Então, a neurociência trouxe, então assim, eu tenho um grande apreço por isso. Eu também, um imenso respeito, até porque estão comprovando cientificamente. Entende? Né, você gente? pega um câncer, Sibeli, aí você pega a origem dele, entendeu? Claro, existem, né, fatores genéticos, né, tudo bem, existem, mas a principal, tá? Generalizando, você pega qual a origem daquele câncer, entende? Né? Uma gastrite foi uma úlcera e se tornou um câncer, sabe? Você pega... Eu nunca me esqueço, Marcos, eu até já falei isso algumas vezes e vou repetir, porque de repente alguém não deve ter ouvido ainda. Olha que interessante, no dia 8 de março de 2009, eu ministrei uma palestra na Assembleia Legislativa em Florianópolis. E antes da minha foi o doutor Bel, não é? Doutor José Bel, não é? Eu ia me confundindo com Mário Abel, não é o Juninho, não. Doutor José Bel, ele é ginecologista e também mastologista. A palestra dele antecedeu a minha e eu assisti no auditório, um médico renomado no estado e, enfim, a referência até no país. E ele citou um exemplo, olha que interessante, porque a minha palestra seria logo após a dele. E ele citou o exemplo de uma paciente, inclusive que era de Tubarão. Olha só que eu digo que nada é coincidência. E que a paciente, inclusive, ele nem sabia que eu era do município de Tubarão, porque eu nem tinha me apresentado para ele, eu estava ali como mera espectadora, né, só assistindo a palestra. E ele disse, olha, minha paciente, inclusive, era do município de Tubarão, na época. Ela sempre, anualmente, ela fazia um acompanhamento comigo, vinha até Florianópolis, porque a palestra estava acontecendo lá na Assembleia, em Floripa. Ela sempre vinha até mim, fazia o acompanhamento e tal, e sempre cuidando, fazendo mamografia anualmente, né, até por conta da idade e tal. Tinha lá seus 67 anos, que na época ele relatou. E o que aconteceu com essa paciente? Em setembro, ela fez uma consulta, fez mamografia, fez ultrassom e estava tudo ok. Ela não tinha absolutamente nada, os exames laboratoriais tudo muito bem. Em fevereiro, ela retornou ao consultório, estava completamente abatida e dizendo para o médico que ela queria morrer. E aí, quando ela falou isso, ele começou a conversar com ela
e fez ali uma anamnese, né? Começa a fazer perguntas, que a gente chama de anamnese, vai questionando até chegar num diagnóstico. E aí, ele achou estranho que, durante a conversa, ele viu ela muito deprimida. Ela estava muito deprimida e ela disse que ela perdeu a vontade de viver. E aí ele foi examiná-la. Eis que ele encontrou um tumor enorme nas 2 mamas. Inclusive, ela teria que fazer mastectomia total, químio, isso e aquilo, enfim. E ela não aceitou o tratamento e preferiu, porque ele, por mais que quisesse ajudá-la, enfim, tratá-la da depressão e tal. E aí ele foi investigar o porquê disso, o que fez ela chegar a essa causa. A causa de querer, porque a pessoa, quando ela diz que ela não quer mais viver, ela quer viver. Ela quer se livrar da dor que ela tem dentro dela. Perfeito. Porque se até os doentes que estão sofrendo, eles pedem para viver, só não querem sofrer, ninguém quer sofrer, gente. Eu lembro como se fosse hoje a dona Juscelia, minha mãe, chorando e dizendo: minha filha, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero sofrer. Então, quando o doutor José Bel citou esse exemplo, e aonde ele chegou, o que aconteceu logo após a consulta dela, quando ela estava ótima, em setembro, o filho dela sofreu um acidente de ultraleve e veio a óbito. Então, eu acho que eu não sei, eu não vou comparar, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, foram 2 partes de mim que se foram, mas estão aqui dentro de mim. Eu não sei nem imaginar o tamanho da dor da perda de um filho. Então, por que eu citei esse exemplo? Porque foi através da perda do filho, da depressão e a não aceitação da partida do filho, ela se entregou à mercê da deprê. E as mágoas, os rancores, e aí ele citou muitos exemplos de mágoas e rancores. A maioria das mulheres que adquirem câncer na mama, gente, mais de 96% são provocadas pelas mágoas, rancores. Ainda bem que não sou eu que estou falando, Sibeli. Ainda bem. Eu comecei a falar isso porque, se fosse tu, de repente alguém... Sabe como é que são? As pessoas... Tem muita gente que é cética, que não acredita. E como tem gente que não acredita em Deus, eu respeito, gente. Porque o ano passado, em alguns momentos, eu cheguei a duvidar da existência dele. E ele me provou que ele existe. Mas aí eu vou botar na cabeça do outro que não acredita, eu vou querer provar alguma coisa para os outros. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Deus me provou a existência dele, para mim já me basta. Que sinceridade genuína, linda. Parabéns. Então eu não tenho que mostrar para os outros, eu não tenho que provar nada para ninguém. Verdade. Eu trabalhei em 2020 o tempo inteiro isso em mim. Por que a gente tem que mostrar para os outros isso ou aquilo, porque eu tenho que mudar por isso ou por aquele? A gente não tem que mudar por ninguém, a gente tem que mudar por nós mesmos. Com certeza. Agora eu vou deixar tu falar. Não, essa necessidade de aprovação, né, Sibeli? Essa é o termo, acho que tu queria ter citado, né? Essa era de aquário, principalmente, de redes sociais. As pessoas, elas vêm com esse... Sabe, com esse intuito de querer vender uma falsa felicidade. É verdade. Parece que não existe doença, nem pobreza, nem conflito e nem gente feia. Porque esses filtros dão uma força tremenda na gente. A gente acorda com os cílios lindos, maravilhosos, bochecha rosada. Quer dizer, aqui eu tô maquiada. Mas acordar maquiada não é minha praia não, colega. Eu acordo bem bruxinha queca. Mas o que eu faço? Eu corro no banheiro, vou escovar meus dentes. Primeiro eu faço meu xixi, escovo os meus dentes. Quer dizer, antes eu me olho no espelho, mesmo bruxinha queca, eu digo: mas tu é linda, hein, mulher? Lógico, daí depois eu fico mais linda do que eu sou. Perfeito, e é o que eu ensino para as outras mulheres. Porque se eu não me considero linda, quem vai considerar? Se eu não me achar, quem vai? Autoimagem, Sibeli. Gente, perfeito. Isso tudo, é lógico que não é do dia para a noite. Durante essa pandemia, Marcos, eu imagino a quantidade de pessoas, o número imenso de pessoas com problemas psicológicos que não souberam e não estão sabendo lidar com essa pandemia. Como é que está a realidade na tua clínica?
Olha, Cibele, a princípio, vamos dizer assim, foi bom pela questão de aumento, né, e de evolução também, né, na questão de horas de consultório, né, porque que foi as pessoas muita estão experiência. adoecendo mentalmente. Exatamente, mas eu também não posso ficar feliz com a desgraça, mas muito pelo contrário. Eu ia te dizer, não pode ficar feliz com a desgraça alheia. Exatamente, só que assim, ó, muita coisa, Cibele, as pessoas estão percebendo o quanto a saúde mental é realmente importante, entende? Verdade. O quanto você estar bem, esse é o verdadeiro, sabe, o que mais importa. Então nós tendemos a condicionar a nossa felicidade sempre a algo externo, né? A uma conta bancária, até a uma pessoa, né? E nós nunca buscamos a felicidade onde ela está, que é dentro de nós mesmos. É verdade. Eu estou com uma amiga aqui do Rio de Janeiro. Bebel, querida, que saudades. Este vírus está nos matando, maltratando, né? Nem deixa a gente se ver. Qual a pauta de hoje? Ela é de Petrópolis, não tá, ela mora no Rio de Janeiro, em Petrópolis, ela sempre assiste. E eu acho muito legal porque ela tá sempre... Pilmo, cadê tu? Chamando até o Pilmo, que é o Jackson. Ela me chama de Pilma e eu chamo ela de Pilma. Lembra da Zorra Total, Lady Kate? Bebel, minha Pilma! E não é do teu tempo, tu é bem mais novo que eu, Marcos. E aí ficou Bebel. Agora, e ela está curiosa aqui, e hoje o assunto é hipnoterapia. Vamos falar de... Estão dando boa tarde aqui, a Suzana Coradini também. Beijos da Su, tá ali ligadinha. Beijos para todos que estão nos acompanhando, seja através da Unisul TV, seja no Facebook também da TV. E é muito legal essa interação e eu gosto. Bebel, tô torcendo pela tua recuperação, hein? Te cuida. Ela fez cateterismo e colocou um stent. Então, eu até estava preocupada com o sumiço dela, porque quando ela não aparece aqui, eu digo, o que houve com a Bebel? E ela diz a mesma coisa, que quando o programa não é transmitido ao vivo no Face, ela disse, aconteceu alguma coisa com a Bebel. Olha que engraçado isso, essa ligação. Sim. E deixa eu te dizer, eu conheci essa amiga através do Orkut. Sério? No tempo do Orkut. Olha só. Eu conheci ela pessoalmente em Brasília, quando ela morava em Brasília, em 2010. Eu fiquei 5 dias em Brasília e ela foi a minha guia turística lá, a minha cicerone. Ela andava comigo, eu adoro uma feira, essa mulher. Feirinhas nós fomos em todas. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E a Agar, ela é fonoaudióloga, já se aposentou, acredito eu acho que pelo que aparenta já se aposentou, mas a Agar também é muito de terapia alternativa, ela gosta muito do reiki e tal. O que tu me diz sobre o reiki? É uma manipulação de energia, é uma excelente terapia, tá? Eu realmente acredito nos resultados. Tu és reikiano? Não sou. Eu sou. Tu és? Sim. Fizesse o nível... Porque não, tem 3 níveis, né? Não, eu só fiz o nível 1, mas tem a minha sobrinha que já fez todos, enfim. Eu fiz até o 2, na verdade. Eu não posso fazer a distância, né? Reiki é a distância para as pessoas. Mas eu acho muito bacana porque eu curto as terapias alternativas. Eu também. Eu gosto muito. Sim. Lógico, a gente não pode descartar os outros tipos, por exemplo, um tratamento de alopatia. Não quer dizer que a gente não deva ir mais ao médico. Para a gente ser diagnosticado, a gente, com uma patologia, a gente precisa ir ao médico, consultar e fazer exames laboratoriais, certo? Com certeza. E aí, partindo dessa premissa, é que a gente procura um terapeuta. Sim. Tô certa? Com certeza. É isso? É isso mesmo. E aí, apareceu muitas pessoas na tua realidade, lá em Araranguá, no consultório. Muito, Cibele. Nesse período, tem aparecido muita gente, nesse período da pandemia, desesperado, querendo se libertar e não sabe nem do quê? Muito, Cibele. Nós somos em 2, né? O meu sócio tem 30 anos de psicologia, inclusive vai aqui meu agradecimento para ele, é o Sérgio Araújo, que também é um mentor. E, Cibele, nós não damos conta. Eu vou te falar, Cibele, eu estava absorvendo demais no emocional, tá? Porque é impossível eu fazer não digo impossível, eu digo impossível para mim, tá? Porque eu tenho que me conectar com a história, entende? Eu não consigo fazer um atendimento. Uma anamnese, tudo bem, você consegue fazer ela mecanizada, sim, entende? Claro. Mas uma regressão, você se conectar com a história do paciente, porque a sua depressão, né, o seu diagnóstico pode ser igual, mas o tratamento não é o mesmo, a bagagem não é a mesma, entende? A sua história não é a mesma. Então, Cibele, eu absorvi muito. Então, hoje eu atendo só 4 pacientes por dia, 2 pela manhã e 2 pela tarde. Não fujo, entendeu? Não é. Quanto tempo dura uma sessão de hipnose?
Entre 1 hora e 1h30. Entre 1 hora e 1h30. Essa coisa de mostrar... Eu assisti um programa teu na emissora de Araranguá, numa emissora de TV de Araranguá, e eu achei muito interessante porque tu hipnotizaste uma pessoa, né? E o cara comeu cebola, não fazia careta e ele achava que era uma laranja, enfim... eu achei aquilo tão incrível. Tu usaste agulha nele também, né? Sim. Então, eu acho que... Mas isso é uma hipnose de palco, que muitos chamam. Por isso que eu não pedi para que ele trouxesse nem limão, nem agulhas, nem nada. Porque o que a gente quer é trabalhar o nosso interior. E não fazer essas demonstrações para comprovar ou provar algo para os outros. Se você não acredita, tem muita coisa que eu também não acredito. Eu sou tipo São Tomé, eu tenho que ver para crer. Então, vá atrás, estude, intere-se do assunto, porque não dá para ficar julgando sem saber. Vamos para mais um intervalo. Parece-me que hoje eu vou ser hipnotizada aqui. Quem sabe? Estou estudando a possibilidade. Daqui a pouquinho a gente volta. O programa tem um oferecimento de FABESC, a Federação, né, dos Associados. Olha só, Federação da Associação de Benefícios de Santa Catarina. Então, olha só, você pode confiar. Protegendo o seu veículo, você ainda tem um monte de benefícios com a associação de benefícios. Mas antes de entrar para essa associação, antes de ser cliente, você procure se informar se ele pertence, é federado à FABESC, porque a FABESC é o órgão de Santa Catarina que é sério e é o regulamentador disso tudo, junto com a APV, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Você já foi hipnotizado? Diz aí pra mim, você acredita em hipnose? Fala no Face, quero ver, quero ler tudo no próximo bloco. Até já. Eu terminei de me formar na Unisul Virtual, fiz tecnologia de marketing, escolhi isso porque sou da área, já mexia com negócio de material de construção e de gastronomia, queria complementar. Como trabalho com todas essas coisas, achei que na Unisul Virtual eu ia ter o tempo, eu ia poder encaixar meus horários e foi perfeito. Foi tão bom que eu quero mais. Vou fazer outro, já tenho planos, já estou determinada a continuar. Descubra Quinta do Lago, o condomínio fechado de alto padrão mais completo da região. Contato com a natureza, diversas opções de lazer, incluindo piscina, quadra de tênis e salão de festas gourmet, academia e sauna. Sua família vivendo com segurança, privacidade e muita qualidade de vida é um sonho prestes a ser realizado. Quinta do Lago é um empreendimento exclusivo para poucas famílias. Fale com a Weber e garanta já o seu lugar. Dica de economia de água. Campanha Cidade Legal. Não tome banho demorado. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Se a torneira estiver pingando, você desperdiçará 46 litros de água por dia. Feche a torneira enquanto estiver lavando a louça. Lavar o carro com uma mangueira gasta 560 litros de água em 30 minutos. Economize água. Lave o carro usando um balde. Cidade Legal, uma campanha da Unisul TV. Apoio Tubarão Saneamento. Sergal, presidente Gelson Bento e diretoria.
Assista aqui na Unisul TV o programa Canta Viola Sul. Apoio Cultural. Só Pneus Automecânica, bairro Revoredo, próximo ao trevo de acesso norte em Tubarão. Telefone 3622-6002. Conheça a Skyber, uma associação que oferece soluções inteligentes em proteção veicular. Contrate um serviço inteligente, entre em contato conosco e tenha mais informações. Big Motors, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 4860, Revoredo, Tubarão. Agronunes Agropecuária, Madre Tubarão. Telefone 3622-0781 e WhatsApp 99667-4008. Siga nossas redes sociais. JN Vieira Serralheria, Rua Prudente de Moraes, em Tubarão. Fone 3628-1010. Você sabe a diferença entre loteamento irregular e o clandestino? O loteamento irregular é feito sem aprovação da prefeitura, em desacordo com o projeto ou sem cumprir o prazo de término das obras. O loteamento irregular não é inscrito e nem registrado no cartório de registro de imóveis. Já o loteamento clandestino é feito por pessoas que não são donas da área que foi loteada. O loteamento irregular pode ser regularizado. O loteamento clandestino não pode ser regularizado, pois é criminoso. Este tipo de loteamento deve ser denunciado à polícia. Se você adquirir um terreno ou imóvel em loteamento clandestino, pode entrar com uma ação na justiça para que seja devolvido o valor pago. Cidade Legal, uma campanha da Unisul TV. Apoio Tubarão Saneamento. Sergal, presidente Gelson Bento e diretoria. Olá, voltamos. Hoje o Mais Mulheres está conversando com Marcos Medeiros, ele que veio de Araranguá. Ele é terapeuta, hipnoterapeuta, trabalha com hipnose. Eu participo inclusive do grupo Ciência e Milagres no WhatsApp, um grupo que ele administra, e eu acho muito interessante as pessoas, todas formadoras de opinião, o quanto interagem, o quanto reconhecem a seriedade da hipnose como terapia e de muitas patologias, gente. A gente sabe que a gente carrega muitas coisas desde da nossa ancestralidade. Tem gente que diz, isso é bobagem, né? Morreu. Não. A gente tem que respeitar muito os nossos antepassados, respeitar muito os nossos antepassados. Porque se eu não respeitar os meus antepassados, gente, é através deles que nós estamos aqui. Se não fosse eles, nós não estaríamos, não é mesmo, Marcos? Estou falando alguma bobagem? Jamais. Então, eu acho que essa questão da hipnose e esse grupo que tu criaste, eu achei muito bacana. É lógico que nem todos os grupos a gente consegue interagir. Eu teve vários grupos essa semana que eu tive que sair. Sim. E às vezes a gente não consegue vencer, não dá conta, né? Imagina. Não dá conta, né? Então, enfim, eu quero saber essa questão Parece que a gente liga a TV, eu não falo só televisão, eu falo em tudo. Tem muita gente que acredita que não existe coronavírus, que esse Covid foi uma invenção midiática. Gente, as mortes também são invenções midiáticas, né? As hospitalizações, quer dizer, os sintomas, muitos sintomas podem ser psicológicos, mas eu perdi meu tio, eu perdi parentes, eu perdi amiga, eu perdi amigos que estão partindo por causa dessa doença. Mas quanto mais a gente fala sobre, parece que mais atrai. Eu fico hoje assistindo, lendo os portais de notícia, e é lógico que hoje a gente tem informação imediata, né, com a história da internet, que é muito bom, mas eu penso que poderiam trazer mais notícias boas do que notícias ruins. Porque a gente já está tão abalado em todos os sentidos que quanto mais desgraça, pior. Quanto mais a gente fala e quanto mais vê, é pior.
acho que mais para baixo a gente fica. E antes que eu esqueça, e deixe tu falar, Marcos, eu quero aqui, lamento meus sentimentos pela partida da tua mãezinha neste domingo, dia 10, né? Sinto muito. E a tua angioplastia foi dia 3, né? Te desejo toda a recuperação, te cuida e muita força aí, porque perder a mãe é perder a metade da gente. É o sentimento que eu tenho. Enfim, Marcos, o que tu achas dessa questão de quanto mais as pessoas... tu sabes que tudo é energia e que lamúria gera lamúria, gratidão gera gratidão. Quanto mais eu fico me lamuriando da vida, mais coisas ruins eu estarei atraindo para mim. Agora, quanto mais gratidão, mais coisas boas eu atraio. Agradecer. Fazer a graça descer. Reclamar, clamar 2 vezes pelo que está ruim. Exatamente. Então, Cibele, o experimento de Masaru Emoto, por exemplo, ele fotografou partículas de água, né? Então, isso está na Bíblia, no Alcorão, em todos os livros, né, religiosos, mas no princípio era o verbo. Chegasse a ver algo sobre essa experiência de Masaru Emoto, não? Não. Não chegasse a ver? Ele fotografou, num ele falava as palavras positivas e no outro palavras negativas. E fotografou as partículas de água. É incrível isso, velho. E o nosso corpo, 90% é feito de água. Claro. E esse experimento, ele foi replicado por uma professora, tá? De nível primário, tá? Com crianças. Ela fez com arroz. O arroz foi falado palavras negativas, embolorou. Então, Cibele, essas coisas, cada vez mais, elas me convencem e eu fico cada vez mais apaixonado por isso, entende? Porque nós temos que estar nos autopoliciando o tempo todo, sabe? No que estamos falando, no que estamos escutando. Então, a questão que você falou ali, precisa tanto ficar falando sobre isso nos noticiários. Eu realmente, né, eu não vou expor a minha opinião sobre o coronavírus, mas qual o intuito, sabe? Está 1 ano, sabe, sugestando sobe o número de mortes, não se morre mais de nada. As pessoas acham que as pessoas não têm mais outro tipo de óbito, né, no mundo, é só do Covid, é porque Covid realmente é uma pandemia que assustou, enfim, e que ainda tem alguns governantes que falam um monte de bobagem, enfim. Mas o tema, hoje o foco não é o Covid. O Covid já ficou semana passada para o secretário de Saúde. Sim, hoje aqui é ciência e milagre. Sim, sim. Tu falaste da possibilidade de me hipnotizar para que eu pudesse dar um abraço na minha mãe. De que forma isso seria? A hipnoterapia, Cibele, ela traz... O seu cérebro, ele consegue projetar holograficamente aquilo. Isso, e para ti, a imagem vai ser tão real, tá? Tão real, que tu vais reviver aquela emoção. Só que como eu sei que é uma fratura, foi uma dor, né? Ainda é recente para ti, e tu ainda perdesse mais parentes agora... E ontem não foi um dia legal para você, né? Estávamos conversando sobre isso, então eu te questiono, tá? Não é um ambiente seguro, estamos diante das câmeras, mas tu queres dar um abraço nela? Claro, se eu tivesse essa oportunidade, com certeza. Eu te dou essa oportunidade, queres? Eu quero. Mas será que eu vou conseguir? Só se você se permitir, tá? Aí é que tá. Porque... Isso já tentei algumas vezes, não para dar um abraço na minha mãe, nunca foi nesse sentido. Sim. E as experiências foram, vou te dizer que não foram muito boas porque eu não me permiti. Exatamente. É como se eu bloqueasse a minha mente para que isso não acontecesse. É exatamente isso que acontece, tá, Cibele? O nosso consciente, quando passamos por uma fratura emocional, um luto, um abuso, qualquer fratura emocional dolorosa que passamos, o nosso consciente, ele bloqueia. Ele bloqueia até para nos proteger. Isso, o nosso cérebro, claro, além de ser programado para economizar energia, ele também tem um mecanismo para nos proteger, tá? E tem o seu lado válido, entende? Só que a maioria das vezes eu acabei me apaixonando pelo passado, Cibele, entende? Porque passado resolvido, futuro decidido. Então, por exemplo, uma pessoa que foi mordida por cachorro, entende? Ela vai ter percepção diferente. Uma mulher que foi traída, para ela todos os homens são iguais. Então, enquanto nós não formos naquela fratura e não ressignificarmos, vai continuar replicando, sabe? Exatamente. E replicamos padrões familiares, muitas vezes sem fratura que aconteceu na nossa vida, mas nós replicamos. O meu pai traiu, então é normal. E ela se casa com um homem justamente igual. E Cibele, eu começo, sabe, a olhar as sincronismo no consultório, né? Porque
Não existe coincidência, né? São sincronias. Eu sempre digo que eu não acredito em coincidências. Eu também não, em sincronias. Então, sabe, essa parte de... Claro, a constelação traz isso também, mas você está replicando padrões familiares. Me fez muito, Sibeli, assim, me apaixonar pelo passado e cada vez mais pela hipnose. Porque quando você ressignifica aquela fratura, pronto, Sibeli, a vida vai, entendeu? A vida vai para frente, entende? É verdade. Isso é fato. Porque essa ressignificação de fratura, eu trabalhei isso na minha terapia. Sim. O ano passado, no ano de 2020, e foi transformador. Foi transformador. Muito bom. Então a gente vai para mais um intervalo e eu vou ficar aqui. É lógico. Imagina se eu não dizer que eu não quero um abraço da dona Gisélia. Eu já me sinto abraçada por ela o dia todo. Então, a gente vai para o intervalo enquanto eu vou ficar aqui pensando se de fato vou pedir autorização para o meu subconsciente, para ver se me autoriza a ser hipnotizada no próximo bloco para eu poder dar esse abraço na minha mãe. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí não. Até já. Eu escolhi a Unisul pela sua credibilidade como universidade, em parceria também com a Franklin Covey, que é uma empresa conceituada na área de gestão. E o curso à distância nos proporciona uma comodidade e flexibilidade de horários que você pode fazer em qualquer lugar, aonde estiver, no Brasil ou no estado de Santa Catarina. E para mim, além de ter um conteúdo extremamente prático que você consegue aplicar no dia a dia, os professores, a sua didática foi excelente. Para mim foi muito importante porque abriu as portas para novos desafios dentro da onde eu trabalho e para mim posso dizer que foi ótimo e recomendo. Três Caminhos. O bairro que mais valoriza em Tubarão é o caminho certo para a sua família. Projetado e construído pela Weber Empreendimentos, o Três Caminhos tem tudo o que é preciso para viver bem. Sua área comercial contará com posto de gasolina, supermercado, escolas de qualidade e muito mais. Venha fazer parte do polo de crescimento em Tubarão. Garanta já o seu terreno no bairro planejado Três Caminhos. Assista aqui na Unisul TV o telejornal Câmera Aberta meio-dia, de segunda a sexta-feira ao 12:30. Câmera Aberta meio-dia. Apoio Cultural. Ferrovia Tereza Cristina. O futuro passa por aqui. Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Arlete Transporte e Logística. Transportando sua carga com seriedade. Universal Pneus, Avenida Patrício Lima, Tubarão. Telefone 3628-4148. Contato internet muito mais. Promoção Sorte em Dia Contato. Concorra a diversos prêmios mensais e no final do ano a uma viagem de cruzeiro com acompanhante. Acesse contato.net. Muito mais conexão, vários dispositivos, muito mais diversão, pra não travar o jogo, muito mais emoção, séries e filmes, muito mais velocidade, download mais rápido. Contato. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso assunto é hipnose, terapia. Aliás, hipnoterapia. E eu estou aqui conversando com um terapeuta que ele é hipnólogo, o Marcos Medeiros, veio de Araranguá hoje conversar conosco, já esteve aqui. Foi em 2019 que tu esteve ou foi no início de 2020? Sibeli, não me recordo. Foi no início do ano passado, eu não lembro. Tem no Insta, no... Eu lembro que foi antes da pandemia, de certeza. Sim. Foi antes da pandemia, de certeza. E a gente está falando sobre a hipnose, ciência. Quando se fala em ciência e milagres, tu acredita em milagres? Com certeza. É? Com certeza. Tu já teve alguma experiência, alguma vivência na tua vida, né, que tu possas relatar para os nossos telespectadores e espectadores da rede social? Na parte de... Do que tu quiseres. De milagres? De milagres.
Olha, Sibeli, deixa eu tentar me recordar algo que toque, entendeu? Porque para mim tudo é um milagre, mas... Estarmos aqui já não é um milagre? Com certeza, entendo. Minha mãe dizia que eu e a minha irmã éramos um milagre, porque primeiro ela teve eclâmpsia no parto da minha irmã e jamais poderia engravidar. Sim. Então ela dizia, e o médico disse que não salvaria também as duas, quando a minha irmã nasceu. E a minha irmã sobreviveu, e eu também vim ao mundo, então eu e a minha irmã somos 2 milagres. Então eu acho que todo dia é um milagre, acordar pela manhã já é um milagre. Com certeza. Eu vejo dessa forma. Sim, perfeito. Perfeito. Mas é lógico que antigamente eu não pensava dessa forma. Mas foi a partir do momento que eu aprendi a prática da gratidão. Tu estavas falando eu comecei a ver com outros olhos. Exatamente. E aí estávamos no bloco anterior falando da hipnose, de eu dar um abraço na minha mãe. E aí, de repente, a pessoa diz assim, ai, que medo, mas vai mexer com pessoa que está morta e coisa. Gente, minha mãe não vai aparecer aqui para ninguém, não se preocupem, até porque minha mãe era uma mulher de muita fé, uma pessoa que, mesmo uma italianona, guerreira, forte, batalhadora, era uma sábia e era muito intuitiva. E essa intuição que ela tinha, se eu já tinha, agora ela deixou para mim, ela me deixou isso como herança. E eu estou amando isso. Eu aceitei como um presente da minha mãe. E mentalmente, eu me comunico com ela todos os dias. Que coisa linda falar disso na internet. Então, eu acho que um abraço, se eu disser para ti que eu não queria, é lógico que eu queria um abraço real da minha mãe. E tanto do meu pai também, que, meu Deus do céu, era a minha paixão. Meu pai e minha mãe sempre foram a base da nossa família. A minha mãe mesmo a gente diz que é a matriarca de todos, dos irmãos. A mãe dela morreu muito jovem, aos 39 anos, e ela assumiu a família, os irmãos todos pequenos, enfim. Então, eu tenho uma grande admiração tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe, um respeito enorme. E eu sinto a energia dos meus pais, eu converso mentalmente, cada coisa dela que eu tenho e que eu vou mexer, eu peço permissão, para ela, eu digo, olha, eu sei que a senhora gostava da sua casa desse jeitinho, mas eu estou pensando em mudar desse jeito, a senhora não acha que ficou melhor? Então, tem pessoas que vêm e dizem assim, mas essa mulher está louca? Não, eu estou simplesmente encarando tudo com muita naturalidade, porque existe a vida e a morte. E existe vida além da morte? Olha, eu nunca passei para o outro lado, mas eu tive várias experiências e escutei já muitos testemunhos de fé, muitas pessoas relatando, e a própria ciência teve que dar o braço a torcer, que existe sim a reencarnação. Então, quem sou eu, Marreles mortal, dizer que não acredito? Olha, Sibeli, eu acho afrodisíaco a tua inteligência, entendeu? A tua liberdade em te expressar dessa forma. Porque... É o que eu sinto, sabe? Sim, é natural, justamente, é espontâneo, entende? É autêntico. Isso... Porque não é normal, né? As pessoas realmente dizem, olha, eu realmente mantenho essa comunicação com a minha mãe, eu realmente pego um objeto com total respeito por ela, eu tenho uma conexão mental com ela. As pessoas, não, morreu, e, sabe? Entende? Então, é muito bom ver essa tua evolução, sabe? É lindo. Assim, a minha mãe, quando ela partiu, dia 2 de maio, uma das coisas que eu fiz, até porque eu sabia do apego dela com as coisinhas dela, a casa dela sempre foi impecavelmente arrumada, minha mãe sempre foi muito caprichosa, sempre vem de uma família muito simples, mas sempre tudo nos mínimos detalhes, tudo muito arrumadinho, um capricho impecável. Então, eu procuro manter do mesmo jeitinho que ela gostava, porém, sempre que eu mexo em alguma coisa que eu quero fazer alguma mudança, eu sempre peço permissão ou
me comunico com ela, eu digo, senhora, não, acho que fica melhor assim e tal. Eu não preciso falar, minha mente fala e ela me responde. Certíssimo. E eu sinto a presença dela. Então, porque, gente, olha, todos nós um dia iremos morrer. Para que tanto apego às coisas materiais, tanto apego ao ter, se caixão não tem gavetas? Então, por que eu vou me apegar tanto aos bens materiais, se daqui a pouco eu posso morrer, daqui a uns minutos, e daqui a pouco a minha casa vai estar cheia de gente, todo mundo revirando as minhas coisas, as nossas intimidades. Tá vendo? Então, por que eu vou querer me preocupar com as coisas materiais? Ter coisas boas é bom? Claro que sim. Comer comida boa é bom? É ótimo. Mas a vida não é só ter. A gente precisa ser. É uma coisa importante, né? Porque se a gente não for, se eu não ser alguém, se eu não quiser mudar, de nada vai adiantar. Eu não vou evoluir nunca espiritualmente. Com certeza. Porque as pessoas ficam presas ao materialismo. E isso é terrível. Então, por que eu peço... tua mãe era materialista? Jamais. Minha mãe, ela tirava a roupa do couro e dava. Minha mãe era daquela que adorava presentear as pessoas, os vizinhos, e lembrava a data de aniversário da família inteira. Então, era tudo muito mágico. E eu estou tentando preservar algumas coisas dela nesse quesito. Qual característica mais marcante, assim, tu acha que tu carrega dela? A força. A força? E o positivismo. Bom. Porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito positiva. Olha só. Muito positiva. Sim. De nunca dizer, ela sempre me dizia assim, minha filha, não deu certo isso, isso é para vir uma coisa melhor. E eu acredito. Deus fecha uma janela, mas abre 2, 3 portas. Eu não acredito em Deus, um ser superior, aquele ser que rege o universo, não acredito em quem você crê. Deus é um só, não importa os caminhos que se chegue até Ele. Por isso que eu digo, eu não misturo sexualidade com religiosidade. Não dá para misturar, religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Marcos, eu falei muito mais que tu. Mas foi maravilhoso. Mas eu acho que nada é por acaso, talvez tu tenhas vindo hoje aqui para me ouvir e não eu para te ouvir. Eu acredito nisso, sabia? Eu acredito também. Muito nisso, verdade. Eu também. E eu não sei porquê, mas a minha intuição me diz que tu precisavas ouvir tudo isso que eu falei aqui diante das câmeras. Então... Tô certa? Com certeza, com certeza. Vamos passar o telefone teu para contato, porque tem muita gente que se interessa por esse assunto. Sim. E que, de repente, querem tratar de alguma patologia, de tratar das suas dores emocionais, porque existe cura emocional, tá, gente? Eu sou prova disso. Então, vamos passar o teu contato, o endereço da clínica, pessoal que... O programa fica salvo no Face, depois as pessoas poderão assistir. Sim. Então, diz aí pra gente. Avenida Getúlio Vargas, número 2168, Jardim das Avenidas, Araranguá. Nós temos 12 camas importadas da Alemanha, tá? Da parte da quiropraxia, a barra de axis, a hipnose e a psicologia. Então, compareçam. O telefone é 99830-7101. O Instagram é Marcos Medeiros Cavalcante. Quem quiser seguir também, tá aí. Tá feito, né? Eu tenho muita curiosidade de conhecer a clínica. Ainda irei, deixa aliviar as coisas que eu quero ainda fazer isso. A Agar está perguntando se eu já fiz apometria. Sim, já fiz apometria e fiz durante algum tempo, porque tinha um grupo terapêutico na UFSC, em Floripa, que era voluntário e eu ia lá, participava e fazia apometria também. Tem muitas terapias que a gente pode, abordar. Enfim, eu quero agradecer de coração a tua presença aqui hoje. Agradeço. Muito sucesso para ti, desejo muita saúde, prosperidade para todos nós. E o Mais Mulher se despede aqui dessa forma. Eu vou dizer para vocês que hoje eu estou me despedindo aqui com até amanhã, se Deus quiser. Mas com uma coisa tão gostosa que eu senti no coração, sabe o que é isso? Eu senti a presença da minha mãe. É muito doido isso, mas é. Beijo grande. Obrigada pelo carinho, pela companhia
E até o próximo programa, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Eu creio. Até lá. Mais Mulher, apoio cultural. Espaço Perfil, no Farol Shopping, em Tubarão. De Pieri, atacado e varejista, aqui é mais barato. Anabel Calçados, procurando novos caminhos com você. Do alto do céu, por 9 anos, observamos tudo de